Olá! Bom, o objetivo aqui é bem direto, sabe? É a gente mergulhar nas ideias centrais do livro Bilionários, do Ricardo Jeromel, para tentar entender qual é a mentalidade que parece conectar os empreendedores de maior sucesso no mundo. Vamos lá descobrir que segredo é esse? É só olhar em volta. Nosso dia a dia está cercado de marcas gigantescas. Pensa, por exemplo, na Zara. Ou no Burger King? No Starbucks, que faz parte da rotina de tanta gente. E claro, no Facebook. Todos esses impérios estão aí no nosso cotidiano. Mas o que será que eles têm por trás? E aí vem a pergunta que o livro levanta. O que os fundadores de todas essas marcas têm em comum, de verdade? E olha, a resposta pode ser bem surpreendente. A resposta, segundo a análise do livro, não está na personalidade. Sabe, não importa se o cara é introvertido ou extrovertido, o ponto principal é uma mentalidade. Um jeito bem específico de pensar e de agir que todos eles parecem compartilhar. A primeira regra dessa mentalidade é amar o jogo. O livro resume isso de uma forma genial. Gostar mais de ganhar do que de gastar. Parece simples, né? Mas para pensar. A emoção de verdade não está no prêmio final. Está na jornada, no desafio de construir uma coisa gigante. E o maior exemplo disso tudo é o Warren Buffett. Ele é famoso por ter um estilo de vida super simples, mora na mesma casa que comprou lá em 1958. Essa frase dele sobre como criou os filhos mostra isso perfeitamente. O foco nunca foi a ostentação, era sobre os valores, sobre o processo. Então, a grande divisão está aqui, ó. De um lado, tem a motivação pelo processo. Aquele prazer de construir, de resolver um problemão, de se dedicar de corpo e alma. Do outro, a motivação pela recompensa, o luxo, o status e aquela meta de parar de trabalhar o quanto antes. A grande maioria dos bilionários, segundo o livro, está no primeiro grupo. E isso se conecta com aquela famosa teoria das 10.000 horas do Malcolm Gladwell. O Bill Gates não virou quem ele era da noite para o dia. Ele passou mais de 10.000 horas programando numa época em que quase ninguém tinha acesso a computador. O mesmo vale para os Beatles, que tocaram sem parar em Hamburgo antes de explodirem no mundo todo. É a dedicação total ao processo. Mas, claro, sempre tem exceções. E aqui a gente vê os dois extremos. De um lado, a simplicidade quase lendária do Buffett. Do outro, o Stuart Haher, que se chama de o rei de toda a diversão e é famoso pelas festas e gastos absurdos. Só que a existência do Haher não invalida a regra. Na verdade, só reforça que a mentalidade que domina mesmo é a de amar o jogo. Bora para a segunda regra, que é fundamental. A riqueza de verdade, de acordo com essa análise, se constrói com propriedade, não com salário. É sobre ser o empregador e não empregado. E os dados mostram isso de um jeito impressionante. Pensa só, 2/3 dos bilionários no mundo construíram a própria fortuna do zero. Apenas 13% herdaram tudo. Isso quebra de vez aquele mito de que a maioria simplesmente nasceu em berço de ouro. Essa frase do Jim Rohn resume tudo perfeitamente. Lucros são melhores que salários. Salários garantem o sustento. Lucros constroem uma fortuna. A diferença é brutal. Uma coisa é ganhar pelo tempo que se trabalha. Outra é ganhar pelos resultados daquilo que se possui. E aqui tem um fato que parece até mentira, mas prova exatamente esse ponto. Muitos fundadores, como Mark Zuckerberg e o Larry Page, recebem um salário simbólico, $1 por ano. Por quê? Porque o dinheiro deles não vem de um olerite, vem do valor das ações, da participação que eles têm no negócio. E para quem acha que é preciso ter um começo perfeito, a realidade mostra o contrário. O Richard Branson tinha dislexia, largou a escola. A Oprah superou uma infância dificilíssima. O Howard Schultz ouviu 217 nãos antes de conseguir grana para Starbucks. Ou seja, fica bem claro que a origem não é desculpa, não é barreira para empreender. Chegamos na terceira e última regra, a importância de com quem se anda. A frase do livro é forte. Tubarão nada com tubarão. Isso quer dizer se cercar de gente muito, mas muito talentosa e ambiciosa. Gente que desafia e que eleva o nível de todo mundo. E essa citação do Michael Dell é essa mentalidade na prática. A ideia não é ser a estrela solitária, mas sim construir uma equipe, uma rede, onde o nível de todo mundo está sempre subindo. A lógica é simples. Se alguém é a pessoa mais inteligente da sala, essa pessoa está na sala errada. E a história está cheia de exemplos disso. A Microsoft não foi só o Bill Gates, foi o Gates com Paul Allen. O Google foi a união do Larry Page com o Sergey Brin. O Facebook também começou com uma parceria. Empresas gigantescas raramente são obra de uma pessoa só. O livro dá um destaque gigante para um exemplo poderoso. O trio brasileiro Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.
Eles são donos de marcas como Burger King, Budweiser e fazem todos os seus negócios juntos. Eles são o exemplo perfeito de um time de tubarões que nada junto há décadas. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. O ponto aqui é que essas não são 3 regras separadas. Elas são partes de uma única mentalidade, bem coesa. Resumindo, primeiro, a paixão é pelo processo de construir, não por gastar. Segundo, o foco é ser dono, criar o próprio caminho, e não só trabalhar para os outros. E terceiro, a estratégia é se cercar de gente que desafia, que puxa o nível para cima. Isso tudo nos leva à reflexão final desta análise. Se o caminho para esse sucesso todo é uma mentalidade que pode ser aprendida, e não um traço de personalidade que a gente nasce com ele, fica a pergunta no ar, né? O que de fato impede qualquer pessoa de começar a adotar essa forma de pensar?